A maior camisa do futebol nordestino está de volta à elite nacional. O Sport Clube do Recife está de volta à primeira divisão após 3 anos. E como é que o Sport chega? Como clube, instituição, como chega como o time do Sport em 2025, as perspectivas para esse ano acerca do posicionamento final da competição, o modelo de jogo para conseguir tal êxito e qual o time titular ideal para o Sport em 2025. Vamos embora. Em 2021, o Sport foi rebaixado, foi a sua última aparição na elite nacional. E como é que estava o clube, o Sport, e como é que estava o clube, instituição naquele momento e como é que está hoje em dia? O Sport 2021 era uma bagunça, institucionalmente falando. Dívidas acumuladas, confusões nos bastidores, instabilidade financeira, instabilidade emocional. E mesmo assim o Sport lutou até o final contra o rebaixamento, mas infelizmente acabou caindo. Detalhe, naquele ano ali o Sport, por mais que tenha caído, teve uma das melhores defesas do campeonato com Rafael Thierry e Sabino. Hoje, em 2025, o Sport avançou muito em relação àquele clube de 2021, em sua última aparição na Série A. O Sport se organizou financeiramente, o Sport tem diminuído as suas dívidas, tem avançado no patrimônio do clube. Então, nesse ponto, o Sport avançou em relação a 2021, em relação a 3 anos atrás. O Sport chega muito bem como clube instituição para o Brasileirão 2025. E como é que chega o Sport enquanto time para esse Brasileirão? Infelizmente, chega pouco testado, chega com muita desconfiança e chega com muitas dúvidas. Por quê? O time de 2025 do Sport, treinado por Pepa, treinador português, chega pouco testado pelo fato de que só enfrentou 2 adversários de primeira divisão até aqui, até a sua estreia, Vitória e Fortaleza, perdeu os 2 jogos, por mais que tenha poupado o jogador, mas perdeu os 2 jogos de confronto mais pesado, digamos assim. Nos demais jogos, nos jogos inferiores tecnicamente, não se mostrou tão bem, às vezes vencendo muito mais pela força da camisa, muito mais pelas opções que tem de elenco, mas em termos de convencimento técnico, deixou muito a desejar. E justamente por isso não passa confiança, visto que talvez o melhor jogo do ano do Sport tenha sido um 2-0 Sport na Ilha do Retiro contra um time de Série D, e mesmo assim ainda teve alguma dificuldade. E visto que o último jogo antes da estreia do Brasileirão, o Sport simplesmente conseguiu a proeza de perder para o Altos, todo remexido, todo desfalcado, em plena Ilha do Retiro. Como é que se tem confiança num time desse? Qual é a briga do Sport no Brasileirão 2025? Está mais do que provado que a briga do Sport é contra o rebaixamento. Primeiro porque o clube que volta à primeira divisão após 3 anos não pode chegar e já querer sentar na janela, né? Com muita humildade e com muito trabalho, o Sport precisa lutar contra a queda. O que vier depois disso é lucro. Por quê? Justamente por esse fator. Um time que voltou à Série A recentemente, um clube que ainda está em processo de organização institucional, financeira principalmente, e porque vai enfrentar quase que 100% adversários que já estão na Série A há um tempo, ou que pelo menos estão em outro patamar financeiro, ou que pelo menos estão melhores na fase atual do que o Sport. Então, por esses desafios, o Sport entra na Série A, entra no Brasileirão 2025, brigando para não cair. O Sport entra no Brasileirão brigando, lutando bravamente pelos 45 pontos, que é a pontuação mágica ideal para escapar do rebaixamento. O Sport entra no Brasileirão para ficar à frente de 4 clubes. E quais seriam provavelmente esses tais clubes citados? Esses 4 clubes que ficariam atrás do Sport? Talvez um Ceará, que, digamos, está de forma nivelada com o Sport ali. Um Mirassol, que é inferior tecnicamente, é inferior em questões financeiras também. Um Juventude. Talvez um Bragantino, que mesmo com a injeção financeira que tem do grupo Red Bull, não vem bem há um tempo e quase que cai ano passado. Talvez um Vasco da Gama, que não encontra estabilidade há um bom tempo. Então, assim, a gente pode projetar alguns clubes que ficariam abaixo do Sport, com o Sport se livrando dessa queda. E qual é o modelo de jogo que o Sport deverá jogar, poderá jogar nesse Brasileirão 2025 para conseguir esse êxito de escapar do rebaixamento? Na minha visão particular, né, eu acho que o Sport tem que entrar nesse Brasileirão 2025 com o time jogando de forma mais retraída. Isso não quer dizer de forma covarde, tá? É bem diferente. De forma retraída e organizada. É um time que inevitavelmente, na maioria dos jogos, a não ser contra Mirassol, Juventude, Ceará, os times que eu citei, que brigam contra a gente, a não ser contra esses times, a maioria dos jogos o Sport vai ter que jogar até de forma forçada, de forma mais reativa, de forma mais retraída. Isso não quer dizer que seja covarde, tá? Isso não quer dizer que eu defenda que o Sport seja um time que jogue como o time de 2020 de Jair Ventura, que simplesmente sofria demais, meus amigos, nos jogos. E a gente, como torcedor, sofríamos juntos. Eu tô dizendo que eu defendo que o Sport seja um time organizado. Esse time que eu vou citar é o time que a gente visa a longo prazo rendendo um bom futebol, tá? Eu não tô falando nem de momento, eu não estou priorizando nenhum momento.
Porque, por exemplo, se for pro momento, a lateral esquerda tem dono, e é Dalbert, não é Igor Cariús. Mas a longo prazo, projetando uma melhoria, um crescimento de Igor Cariús, ele é titular. Então vamos lá, Kaique França no gol, Hereda na lateral direita, João Silva e Chico na zaga. Na lateral esquerda, como eu falei, Cariús, Igor Cariús. A dupla de volantes, Rivera e Duqueiroz, certo? Sérgio Oliveira jogando como camisa 10 do time. Lucas Lima aberto mais na ponta direita, mas também fazendo essa troca com Sérgio Oliveira, é uma opção. Na ponta esquerda, Barleta. E o meu centroavante titular seria Paciência, por todo o histórico de carreira, o peso de ter experiência europeia, de ser um bom jogador tecnicamente, e que eu acho que vai encaixar com o tempo. Esse é o Sport que eu projeto para jogar o Brasileirão 2025. Claro que o Sport esse ano, ao contrário de outros anos, tem mais opções de elenco, e a gente sabe que 38 jogos são muitos jogos, então inevitavelmente terá lesões, terão suspensão por cartão amarelo, vermelho, então a gente sabe que esse time possivelmente vai mudar muito, mas precisa se manter uma base, coisa que Pepa não vem fazendo em 2025, sejamos claros. Isso é o que preocupa também o torcedor do Sport, porque o Sport não tem uma base de time titular. Pepa fala que ele não tem 11 titulares, mas a gente sabe que todo treinador tem, por mais que negue. Se eu tivesse que dar um palpite para esse primeiro jogo no Morumbi, São Paulo e Sport, o meu palpite seria, infelizmente, com uma derrota do Sport pela fase atual, pelo atual momento. O meu intuito aqui não é ser clubista, é ser mais realista e mais sincero possível. Como eu falei, o Sport briga para não cair, o São Paulo briga talvez até por título, mas de forma mais próxima por um G4. Até pela qualidade de elenco, de opções, até pelo jogo ser em um estádio que historicamente o Sport tem dificuldade. A gente veio vencer o primeiro jogo em São Paulo, no Morumbi, contra o São Paulo, em 2023, que a gente vence por 3-1 e mesmo assim é eliminado nos pênaltis. Então, projetando tudo isso, eu palpitaria 2-0 São Paulo, tá? São Paulo tem alguns desfalques pro jogo de hoje, como Lucas, Oscar, mas mesmo assim eu acho que consegue vencer o Sport. Como eu falei, meus amigos, sejamos sinceros, realistas e conscientes. A briga do Sport não é contra o São Paulo. A briga do Sport é contra Mirassol, Juventude, Ceará, Bragantino, talvez Vasco, talvez outro time grande que queira brigar ali. Quanto mais gente, melhor, né, nessa briga. Isso eu não estou dizendo que a gente tem que entrar com postura covarde, eu não estou com espírito de derrotismo. Eu estou sendo sincero e realista. É buscar os 45 pontos e o que vier além disso é lucro, beleza? Tamo junto, pelo Sport e tudo, que seja um brasileirão muito bom para o nosso amado Sport Clube Recife, porque essa camisa aqui, ela pesa. Essa camisa aqui é histórica, essa camisa aqui é de Série A. Em busca do melhor possível nesse campeonato, beleza? Tamo junto, pelo Sport tudo. Sim, para finalizar, se eu tivesse que palpitar sobre a classificação final do campeonato, vamos lá. Eu acho que, infelizmente, o time lá do Rio de Janeiro, aquele que quer ganhar 87 a pulso, será o campeão, é o meu palpite. Flamengo. Internacional, segundo colocado. Palmeiras na terceira colocação e Cruzeiro na quarta colocação. Estou apostando na recuperação do Cruzeiro aí no ano. Corinthians, quinto colocado, Atlético Mineiro, sexto, Bahia, sétimo, isso mesmo, infelizmente, pra gente, né, infelizmente, enquanto rival, esse crescimento do Bahia vem sendo muito forte, né, então vai chegar mais uma vez forte aí no campeonato. Na oitava colocação, o São Paulo, adversário do Sport na primeira rodada. Nono colocado, Grêmio, décimo colocado, Botafogo, isso mesmo, o campeão do ano passado, na minha projeção, será décimo colocado no final do campeonato, porque eu acho que se desmontou, e isso vai dificultar bastante, e contratar um treinador bem ruim. Fluminense 11º, Santos 12º. Fortaleza 13º, isso mesmo, Fortaleza que vem fazendo bons brasileirões de forma seguida, infelizmente está numa fase terrível e parece que não se encontra mais. Vitória 14º, Vasco 15º e o Sport Clube do Recife em 16º, ou seja, salvo ali no limite, mas vai ser salvo. Bragantino 17º, primeiro rebaixado, Ceará 18º, segundo rebaixado, Juventude 19º, terceiro rebaixado e o Mirassol como lanterna, quarto rebaixado. Então, o meu G4, Flamengo, Inter, Palmeiras, Cruzeiro, meu Z4, zona de rebaixamento, Bragantino, Ceará, Juventude e Mirassol. É isso.